Prepare-se porque estou prestes a demolir cada fantasia que você já alimentou em sua mente sobre como as mulheres pensam. Eu sei que neste exato momento, você está aí, convencido de que compreende a psicologia feminina porque assistiu a alguns vídeos no YouTube, leu alguns artigos e talvez até tenha comprado aquele livro popular sobre o cérebro das mulheres. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você não entende absolutamente nada. E a culpa não é sua. Ninguém jamais lhe ensinou isso. Em vez disso, alimentaram você com filmes da Disney e comédias românticas. Venderam a ideia de que as mulheres são criaturas complexas e misteriosas, que precisam ser decifradas como hieróglifos egípcios antigos. E se eu lhe dissesse que entender as mulheres é, ao mesmo tempo, mais simples e infinitamente mais complexo do que você imagina? Mais simples, porque existem padrões, e mais complexo, porque você passou a vida inteira procurando nos lugares errados. Sabe o que é cômico? Homens desperdiçam horas tentando dissecar o motivo pelo qual uma mulher não respondeu uma mensagem. Eles se reúnem com amigos como se fossem detetives resolvendo um assassinato. Ela usou só um emoji em vez de 3. O que isso significa? Ela respondeu ok com um ponto final. Será que está furiosa? Enquanto isso, essa mulher está simplesmente largada no sofá assistindo Netflix, tendo esquecido completamente que recebeu sua mensagem. Você está fabricando um thriller psicológico inteiro na sua cabeça, enquanto ela está apenas vivendo a vida dela. Essa é a primeira lição que você precisa absorver. Mulheres não passam o tempo analisando cada movimento seu da mesma forma que você analisa os delas. Elas não fazem reuniões secretas para debater suas mensagens de texto. Na maior parte do tempo, elas estão apenas reagindo a como se sentem naquele momento específico. Lembro-me de quando eu tinha 22 anos. Havia uma garota na minha universidade. Deslumbrante, inteligente, parecia totalmente fora do meu alcance. Passei semanas arquitetando a abordagem perfeita. Analisei seus horários, descobri onde ela tomava café, que livros ela lia. Transformei-me numa espécie de agente da CIA dos relacionamentos. Finalmente, criei coragem para falar com ela. E sabe o que aconteceu? Ela estava tendo um péssimo dia porque seu gato estava doente. Não importava o que eu dissesse ou como dissesse. A mente dela estava no gato. 2 semanas depois, esbarrei nela por acaso em uma festa. Falei algo completamente estúpido sobre a música estar alta demais e acabamos namorando por 2 anos. Por quê? Porque naquele momento, naquela festa, ela estava receptiva. Estava de bom humor. Os astros se alinharam. Não foi por causa da minha conversa genial sobre música alta. É isso que os homens não entendem. Os estados emocionais de uma mulher são como padrões climáticos. Você não pode controlar o clima. Você só pode verificar se está chovendo ou ensolarado e se vestir adequadamente. Mas o que a maioria dos homens faz? Tenta mudar o clima. Eles acreditam que se disserem as palavras certas, vestirem as roupas certas, ganharem a quantidade certa de dinheiro, podem fazer o sol brilhar o tempo todo. Não é assim que funciona. O humor de uma mulher, sua abertura para a conexão, seu interesse, tudo isso flutua com base em 1 milhão de fatores que não têm absolutamente nada a ver com você. Seus hormônios, o estresse no trabalho, o que ela almoçou, se brigou com a mãe, se sua série favorita foi cancelada. Você é apenas uma variável em uma equação com milhares de outras. Mas é aqui que a coisa fica interessante. As próprias mulheres não compreendem totalmente sua própria psicologia. Pergunte a uma mulher por que ela escolheu o namorado. Ela lhe dará uma lista de razões lógicas. Ele é gentil, é engraçado, tem um bom emprego. Mas tudo isso é pós-racionalização. É como perguntar a alguém por que gosta de chocolate. A pessoa dirá, tem um gosto bom, é doce. Mas a verdadeira razão é uma interação química, complexa em seu cérebro da qual ela nem tem consciência. As mulheres tomam decisões emocionais e depois criam explicações lógicas para elas, assim como os homens, aliás. Mas estamos falando de mulheres aqui. A psicologia feminina opera no que eu chamo de princípio da narrativa retrospectiva. Elas primeiro vivenciam uma emoção e, em seguida, constroem uma história ao redor dela.
Ela se sente atraída por alguém e então encontra os motivos para isso. Ela sente repulsa e então cria justificativas. O sentimento sempre vem primeiro, a explicação vem depois. É por isso que você não pode usar a lógica para conquistar o coração de uma mulher. Você não pode apresentar uma planilha de PowerPoint sobre por que ela deveria namorar você. Como pode ver no slide 3, tenho um excelente score de crédito e minha mãe diz que sou bonito. Não funciona assim. Vou lhe dizer algo que vai explodir sua mente. As mulheres não sabem o que querem até vivenciarem. Elas acham que sabem. Fazem listas. Alto, moreno, bonito, bom emprego, senso de humor. Então se apaixonam perdidamente por um cara baixo, pálido e desempregado que as faz rir uma vez por mês. Por quê? Porque o que as mulheres dizem que querem e o que de fato dispara a atração são duas coisas completamente diferentes. É como perguntar a alguém que não está com fome o que quer comer. A pessoa listará coisas saudáveis, saladas, frango grelhado. Mas, quando estiver faminta de verdade, comerá sushi de posto de gasolina se for o que estiver disponível. O maior erro que os homens cometem é levar a sério as preferências declaradas das mulheres. Uma mulher diz que quer um cara legal que lhe traga flores e abra as portas. Então, o que você faz? Você se torna o cara mais legal do planeta. Você abre todas as portas como se fosse um porteiro profissional. Você compra tantas flores que a florista local sabe o número do seu cartão de crédito de cor. E então, ela começa a sair com o cara que esqueceu o aniversário dela e chega, atrasado para tudo. E você fica lá com suas flores pensando: mas você disse... Sim, ela disse. Mas dizer e sentir são idiomas diferentes. Aqui está uma verdade que vai doer. Mulheres são atraídas por homens que não precisam delas. Quanto mais você precisa da validação dela, da atenção dela, da aprovação dela, menos atraente você se torna. É uma equação matemática. Sua atratividade é inversamente proporcional à sua carência. Mas o que a maioria dos homens faz? Eles transformam a mulher em seu universo inteiro. Esvaziam suas agendas por ela. Mudam sua personalidade por ela. Basicamente, tornam-se um satélite orbitando ao redor dela. E depois se perguntam por que ela perdeu o interesse. Ela perdeu o interesse porque você se tornou chato, previsível, uma certeza absoluta. As mulheres são programadas para se sentirem atraídas pelo desafio, pelo mistério, pelo desconhecido. Não porque estão jogando, mas porque é isso que aciona o investimento emocional. Quando algo é fácil demais, disponível demais, certo demais, a intensidade emocional despenca. É como um filme cujo final você descobre nos primeiros 5 minutos. Por que continuar assistindo? Mas os homens pensam que ser confiável e consistente é atraente. Estarei sempre aqui para você. Pode contar comigo. Não sou como os outros caras. Sim, você não é como os outros caras. Você é entediante. Agora, sobre validação emocional. Os homens pensam que as mulheres querem alguém que concorde com tudo o que elas dizem. Sim, querida, você está absolutamente certa. Aquela pessoa foi definitivamente errada em olhar para você daquele jeito. Seu chefe é um carrasco por esperar que você faça seu trabalho. Mas a concordância constante não gera atração. Gera desprezo. As mulheres testam os homens constantemente, não de forma consciente, mas como uma maneira de medir a força. Se você concorda com tudo, você falha em todos os testes, mostrando que não tem espinha dorsal. E apesar do que a sociedade moderna diz, as mulheres não se sentem atraídas por homens sem espinha dorsal. Sabe o que as mulheres realmente querem? Elas querem sentir emoções. Não apenas emoções felizes, todas as emoções. Drama, excitação, incerteza, paixão, até mesmo frustração ocasional. É por isso que mulheres ficam com homens que são ruins para elas. Não porque gostam de ser maltratadas, mas porque esses homens as fazem sentir algo. O cara legal que faz tudo certo, ele não as faz sentir nada. Confortáveis, talvez. Seguras, com certeza. Mas, apaixonadas, excitadas, vivas, jamais. Tive um amigo, advogado de sucesso, boa aparência, tratava as mulheres como rainhas.
Não conseguia manter uma namorada por mais de 3 meses. Sabe por quê? Ele era perfeito demais. Nunca discordava, nunca as desafiava, nunca criava qualquer tensão. Namorar com ele era como assistir a tinta secar. Previsível, seguro, mortalmente entediante. Sua ex-namorada o deixou por um bartender que morava com a mãe e tinha um problema com jogos de azar. Mas aquele bartender, ele era imprevisível. Um dia era romântico, no outro distante. Um dia planejava o futuro deles, no outro não tinha certeza sobre compromisso. Uma montanha-russa emocional. E ela estava viciada na viagem. Isso me leva à comunicação feminina. Homens se comunicam para trocar informações. Mulheres se comunicam para criar conexão e processar emoções. Quando uma mulher lhe conta sobre um problema, ela não quer que você o resolva. Eu sei. Para nós não faz sentido. Ela está descrevendo um problema, obviamente ela quer uma solução, certo? Errado. Ela quer que você entenda como ela se sente sobre o problema. Ela quer validação emocional, não soluções práticas. Você diz: apenas diga ao seu chefe que você não pode trabalhar nos fins de semana. Ela ouve: seus sentimentos não importam. Apenas conserte isso. Você acha que está ajudando? Ela acha que você está descartando suas emoções. Mulheres falam por subtexto. Quando ela diz está tudo bem, pode significar que não. Está nada bem. Quando ela diz não me importo onde comemos, ela pode se importar. E muito. Quando ela diz precisamos conversar, seu relacionamento pode estar acabado. Mas a questão é, ela não está mentindo ou sendo manipuladora. Em sua mente, a mensagem real é óbvia pelo contexto, pelo tom de voz, pela linguagem corporal. Ela assume que você está captando todas essas pistas sutis, porque é assim que as mulheres se comunicam entre si. Elas são mestras em ler nas entrelinhas. Nós, homens, precisamos de legendas. A psicologia sexual feminina é outro universo. Homens são como interruptores de luz, ligado ou desligado. Mulheres são como aquelas mesas de mixagem de som complicadas, com 100 botões e sliders diferentes. Tudo afeta seu desejo sexual. A iluminação do quarto, se elas se sentem gordas naquele dia, se você disse algo estranho 3 horas atrás, a fase da lua. Sério, tudo importa. E não é lógico. Uma mulher pode estar loucamente atraída por você em um dia e não sentir nada no dia seguinte. E nenhum de vocês fez nada de diferente. A sexualidade feminina é responsiva, não espontânea como a dos homens. Você vê uma mulher atraente e, bum, está interessado. As mulheres precisam de contexto, conexão emocional, o estado mental certo. É por isso que as mulheres podem passar meses sem pensar em sexo quando estão solteiras, mas em um relacionamento com os gatilhos emocionais certos, podem querer todos os dias. Não se trata do impulso físico, trata-se do estado emocional e psicológico. Crie o ambiente emocional certo e a sexualidade dela ganha vida. Foque apenas no físico e ela se fecha. Aqui está algo que ninguém fala. As mulheres são atraídas por homens que outras mulheres desejam. Chama-se pré-seleção. Se outras mulheres o acham atraente, você se torna mais atraente. É como um restaurante. Restaurante vazio? Provavelmente a comida é ruim. Restaurante lotado? Deve ser bom. O mesmo vale para os homens. Um homem sem atenção feminina? Algo deve estar errado com ele. Um homem com opções? Ele deve ter valor. É por isso que homens em relacionamentos de repente recebem mais atenção feminina. Não é coincidência, é psicologia. As mulheres também têm o que chamo de ciúme retroativo. Elas se interessam mais quando pensam que podem perdê-lo. Não porque estão jogando, mas porque a perda aciona o investimento emocional. Quando você está sempre disponível, sempre lá, não há risco de perda, então não há pico emocional. Mas quando você está ocupado, quando tem outras opções, quando não está sempre disponível, de repente você se torna mais valioso. É psicologia humana básica. Queremos o que talvez não possamos ter. A mulher moderna lida com uma programação conflitante. A sociedade diz a ela para ser independente, forte, não precisar de homem algum.
mas sua biologia ainda responde a traços masculinos tradicionais: força, liderança, proteção. Então ela fica confusa. Diz que quer um homem sensível que compartilhe seus sentimentos, mas se sente atraída pelo homem estoico que permanece calmo sob pressão. Diz que quer um parceiro igual, mas se sente atraída por um homem que assume o controle. Esse conflito interno cria o caos nos relacionamentos modernos. A mídia social embaralhou completamente a psicologia feminina. Toda mulher agora tem acesso a centenas de homens a qualquer momento. A validação é instantânea e infinita. Isso cria uma inflação no mercado sexual. Mulheres medianas pensam que merecem homens acima da média porque recebem atenção de homens acima da média online. Mas atenção não é compromisso. Só porque um homem de sucesso curte sua foto, não significa que ele quer se casar com você. Mas a psicologia não faz essa distinção. Atenção parece atração, mesmo quando não é. A verdade brutal sobre a seleção de parceiros feminina é que as mulheres são hipergâmicas. Elas namoram para cima ou lateralmente, raramente para baixo. Uma médica não quer namorar um enfermeiro. Uma CEO não quer namorar um secretário. Isso não é discriminação consciente. É programação biológica. As mulheres são atraídas por homens que estão acima delas em alguma hierarquia financeira, social, física, intelectual. É por isso que mulheres bem-sucedidas reclamam de não encontrar homens bons. Há muitos homens bons, apenas não acima do nível delas. O muro é real. Sei que é controverso, mas a atratividade feminina atinge o pico mais cedo que a masculina. Uma mulher de 23 anos tem mais opções do que jamais terá novamente. Um homem de 23 anos geralmente está apenas começando. Aos 35, se ele construiu algo, tem mais opções do que nunca. Ela tem menos. Isso cria um descompasso de tempo. Quando as mulheres têm mais poder no mercado sexual, muitas vezes o desperdiçam esperando pelo homem perfeito. Quando estão prontas para se estabelecer, seu poder diminuiu. É cruel, mas é a realidade. As mulheres também operam com o que chamo de memória emocional. Elas não se lembram do que você disse. Elas se lembram de como você as fez sentir. Você pode ter o argumento mais lógico do mundo, mas se a fez se sentir mal ao apresentá-lo, você perdeu. Por outro lado, você pode dizer um completo absurdo, mas se a fez se sentir bem, você ganhou. É por isso que mulheres ficam com homens que são objetivamente escolhas ruins. Esses homens sabem como criar estados emocionais positivos. A psicologia feminina em torno do compromisso é fascinante. As mulheres querem compromisso de homens que não querem se comprometer. No momento em que você está ansioso para se comprometer, você se torna menos atraente. Mas se você está relutante, se precisa ser convencido, de repente você é um prêmio a ser conquistado. É completamente o oposto da psicologia masculina. Os homens pensam que mostrar ânsia por compromisso é atraente. Quero me casar com você, ter filhos com você, envelhecer com você. Para as mulheres, essa ânsia sinaliza baixo valor. Homens de alto valor têm opções, então são seletivos quanto ao compromisso. A friendzone feminina é uma obra-prima psicológica. As mulheres mantêm homens por perto como tampões emocionais, sem qualquer interesse romântico. Esses homens fornecem atenção, validação, apoio emocional, às vezes até apoio financeiro, sem reciprocidade. E as mulheres genuinamente não entendem por que esses homens ficam frustrados. Em suas mentes, elas foram claras sobre querer apenas amizade, mas continuam aceitando os benefícios de um relacionamento sem fornecer as recompensas de um. Não é malicioso, é apenas como a psicologia feminina compartimentaliza os relacionamentos. A competição feminina é brutal. Elas competem de forma diferente dos homens. Os homens competem abertamente. Quem é mais forte, mais rico, mais bem-sucedido. As mulheres competem secretamente, através de manipulação social sutil, destruição de reputação e guerra psicológica. Entender a psicologia de grupo feminina é crucial. As mulheres são muito mais influenciadas por seu círculo social do que os homens. Se as amigas dela não gostam de você,
Você está lutando uma batalha perdida. Aqui está o que eu quero que você entenda. A psicologia feminina não é misteriosa ou impossível de decifrar. É apenas diferente da psicologia masculina. Pare de projetar sua estrutura psicológica nas mulheres. Pare de esperar que elas pensem como você, reajam como você ou queiram o que você quer. Elas operam com um software diferente. Uma vez que você aceita isso, tudo se torna mais claro. Você para de levar as coisas para o lado pessoal. Você para de se frustrar com comportamentos que não fazem sentido lógico. A maior revelação é esta: você não pode fazer uma mulher desejá-lo através de persuasão lógica, provisão material ou modificação comportamental. A atração não é uma escolha. É uma resposta biológica e psicológica a certos estímulos. Você não pode negociar o desejo. Você não pode comprá-lo, argumentar para que ele exista ou ganhá-lo através de bom comportamento. Ele existe ou não. E se ele existe, depende mais de gatilhos psicológicos que de valor objetivo. Entender esses gatilhos, entender a psicologia feminina, essa é a chave para tudo. Mas a maioria dos homens nunca se dará ao trabalho de realmente entender. Eles continuarão fazendo o que não funciona. Continuarão se frustrando. Continuarão culpando as mulheres por serem complicadas quando, na realidade, elas são apenas diferentes. E essa diferença é o que torna todo o jogo interessante. Uma vez que você entende o jogo, pode decidir se quer jogá-lo, como quer jogá-lo, ou se quer abandoná-lo completamente. Mas pelo menos agora, você entende as regras. Se essa análise brutal fez sentido para você, comente a palavra jogo aqui embaixo, para eu saber quem realmente entendeu as regras do tabuleiro e está pronto para parar de ser uma peça e começar a ser um jogador.